Tricolor, Editora Terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é maneiro, ajuda a gente a engajar cada vez mais. E pedir também para vocês não esquecerem do Hype. O Hype pega esse conteúdo e distribui esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então fica aí esse pedido para não esquecer do Hype e também não se esquecer de se inscrever no canal, ok, galera? Feito esse pedido, vamos falar aqui do Fluminense. A gente começa trazendo uma informação importante sobre Kevin Viveiros, né? Informação do canal aqui que a gente apurou. Né, a gente tinha trazido a informação, né, a gente não, né, tinha sido repercutido aí a informação de que o Kevin Viveiros tinha sido sondado pelo Fluminense, né, e ontem, né, o jornalista Vinícius Forlan, do canal Tretes, né, lá do Atlético Paranaense, trouxe a informação de que ele não sairia do Atlético Paranaense. Enfim, a informação que a gente conseguiu apurar é que realmente o Fluminense sondou o jogador, tá? Mas quando o Fluminense sondou, o Fluminense não sondou com a iniciativa de comprar, oferecer uma proposta para trazer o jogador. A informação que a gente teve é que o Fluminense ofereceu jogadores, a possibilidade de negociar jogadores com o Atlético Paranaense para trazer o Viveiros. Mas o Atlético Paranaense se mostrou irredutível, porque hoje o Viveiros representa para o Atlético Paranaense uma das suas maiores armas ofensivas, os jogadores mais importantes do Atlético Paranaense. Vale lembrar que nessa temporada que passou pelo Atlético Paranaense, ele fez 10 gols, teve 3 assistências em 25 jogos, uma atuação muito boa. Ele que foi contratado no meio da temporada para ajudar o Atlético Paranaense, colombiano, e jogou muita bola. Então, o Kevin Viveiros, ele interessou sim ao Fluminense. O Fluminense sondou a possibilidade de contratar o jogador, fez uma proposta não, né? Fez uma sondagem ao Atlético Paranaense e, por fim, o Atlético Paranaense não quis negociar, mas o Fluminense, volta a falar, o que o Fluminense ofereceu foi a possibilidade de alguns nomes que o Atlético Paranaense poderia escolher em troca do Viveiros. E falando sobre isso, né, então, para finalizar, não houve negócio, o Atlético Paranaense disse não, então não há nada entre Fluminense e Atlético Paranaense para trazer o Viveiros. Mas, continuando ainda em cima dessa informação, o presidente Matheus Montenegro definiu como estratégia de mercado justamente isso: oferecer jogadores do Fluminense a alguns clubes em troca de negociação por outros jogadores. Ou seja, o Fluminense oferece jogadores que têm contrato com o clube para outros clubes, né? Às vezes 1, 2, 3 jogadores, em troca de um bom jogador de um outro clube. Então o Fluminense fará incursões no mercado, isso é uma informação aqui do Resenha. O Fluminense fará incursões no mercado priorizando isso, priorizando a possibilidade de usar jogadores do elenco que ele tem como peça de negociação para conseguir trazer outros jogadores que são do interesse do Fluminense. Uma informação que eu tive, por exemplo, né, que jogadores que inclusive voltaram de contratos, como por exemplo o Lelê, é um desses jogadores que será colocado em fase de negociação, poderá servir nessa moeda de troca, né? Tipo assim, vamos supor que o Fluminense tem interesse num zagueiro de um determinado time. Ele vai lá e oferece, né? O Lelê oferece, sei lá, o Everaldo, oferece mais algum jogador em troca desse jogador. Então, essa estratégia essa vai ser a estratégia que o Matheus Montenegro vai adotar, tendo em vista a situação atual do Fluminense financeira, que o Fluminense, segundo informações do próprio Gabriel Amaral, não fará grandes contratações no mercado. Então, se ele não tem condição de fazer grandes contratações no mercado, uma das medidas inteligentes, assim, digamos assim, mais racionais, e que foi o que eu fiquei sabendo que o Matheus vai aderir, é essa estratégia de tentar colocar jogadores em negociação por outros jogadores, que é uma ação de mercado comum, né, mas que normalmente não é uma vamos dizer assim, uma estratégia comum de ser a estratégia principal, né? E, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, essa vai ser a estratégia principal do Matheus Montenegro no mercado, representando o Fluminense. Ou seja, ele vai oferecer jogadores em troca de jogadores. Tá bom, galera? Então, essa informação é importante para trazer aqui para vocês sobre as estratégias adotadas pelo Matheus Montenegro no mercado.
Informação do GE também para vocês que a gente vai trazer aqui, que é o planejamento para 2026. Foi definido aí o planejamento para 2026, né? O técnico Luiz Zubeldia, como vocês podem ver aí, definiu data para reapresentação para a temporada 2026. Está aqui, ó. Vou botar algo na notícia, como ela é, né? Como que está aqui na notícia. Está aqui, ó. O Fluminense deu início ao planejamento 26 e definiu datas para a apresentação do elenco, que será dividido em 2 grupos no início do ano. A estratégia visa organizar melhor o calendário e dará atenção especial a competições que abrem o ano. O primeiro grupo ficará responsável pela disputa do Campeonato Carioca e tem representação marcada para 2 de janeiro. O elenco que iniciará a preparação para o Campeonato Brasileiro se apresenta no dia 8 de janeiro. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pelo GE. Ainda não há uma lista oficial de jogadores que disputará o Carioca. Seria formado por atletas menos utilizados no elenco principal, além de jogadores da categoria de base, enquanto os principais nomes iniciam preparação focados no Brasileirão. A divisão faz parte do planejamento da comissão técnica para equilibrar desgaste físicos, observar talentos e preparar o time principal com mais tempo para a principal competição nacional. Galera, Santi Moreno, Lavega e Lescano vão estar no grupo dos que vão se apresentar no dia 2 de janeiro, enquanto os demais titulares vão se apresentar no dia 8, tá? Jogadores como o Júlio Fidelis, o Davi, todos esses jogadores vão ter oportunidade no dia 2 de estar jogando, né, esse início de Campeonato Carioca, o que é muito bom aí para o Fluminense. Então, o Zubeldia vai dar um tempo de descanso para alguns jogadores e vai utilizar aqueles que foram menos utilizados na temporada já no início desse ano. Então, a gente vai ter oportunidade de ver esses jogadores menos utilizados logo de cara aí. Ficou dividido assim, eu acho que é bem coerente, não sei o que vocês acharam, mas eu acho que acaba sendo bem coerente essas escolhas aí do técnico Luiz Zubeldia. Beleza? Para fechar o Resenha Expresso de hoje, o nosso amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, trouxe a informação ontem de que o Zubeldia indicou o atacante conhecido como Maravilha Martínez, que é o Adrian Martínez. O Adrian Martínez é um atacante conhecido até aqui no futebol brasileiro, chegou a atuar muito pouco tempo, né, 6 meses apenas pelo Coritiba, e ele teve grande destaque na temporada 24-25 do Campeonato Argentino e na Libertadores, né, sendo artilheiro aí da Libertadores, fez uma grande campanha na Copa Libertadores da América, um jogador avaliado em 3,5 milhões de euros e 33 anos de idade. Fica a pergunta, vale a pena o Fluminense fazer negócio e trazer esse jogador? Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados dele para a gente poder ter uma ideia. São dados preliminares. Obviamente que se ele for contratado, a gente vai fazer um trabalho maior aqui. Mas aqui a gente está no SofaScore. Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Argentino, temporada 24-25. Aqui, e dar uma olhada para ver como é que ele foi. Ó. Ele é um centroavante de área. Pode ver que a incidência de calor dele maior é dentro da área. Ele fez 14 jogos pelo Racing no Campeonato Argentino. 13 como titular, tá? E nesses 13 jogos como titular, ele marcou 12 gols e deu uma assistência para gol. É isso mesmo. Ele tem uma média de quase 1 gol por partida na temporada 24-25 do Campeonato Argentino. É uma excelente média, tá, gente? Um jogador de 1,73 m, muito forte, tá? Aí tem aqui, ó, finalizações. A média de finalizações dele é 2,1 por jogo. Tem uma média de 1 passe decisivo por jogo. Enfim, é um atacante realmente goleador, né? Uma média de 13 jogos. Ele com 13 jogos fez 12 gols. Cara, é muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui agora na Libertadores, né? Como é que ele se comportou na Libertadores da América. Vamos ver aqui. Copa Libertadores da América. Tá aqui, ó. Copa Libertadores da América 2025. Ele jogou 12 jogos da Copa Libertadores e marcou 7 gols, dando 2 assistências, uma média também muito boa do jogador na Copa Libertadores. Ou seja, ele vive um momento muito bom, né? O ano 24-25 para ele tem sido um ano muito bom, está numa fase muito boa da carreira, uma fase goleadora. Tá aí o Maravilha Martínez, que no Coritiba não teve realmente o mesmo ápice que está tendo aí jogando pelo Racing. Vamos dar mais uma olhada em alguns detalhes do jogador para a gente ver aqui. Deixa eu buscar para vocês aqui, para a gente fechar alguns detalhes dele aqui que a gente vai ver. Tá aí, ó, 33 anos, 1,76 m. A Argentina é um centroavante, custa 3,5 milhões de euros.
tem contrato até o final de 28 com o Racing, é canhoto, tá? E aqui tá aqui a passagem dele pelo Coritiba, ficou pouquíssimo tempo, apenas 6 meses no Coritiba, tem passagem no Atlanta dos Estados Unidos, Sol de América, Libertad, enfim, e aí depois voltou aí para a equipe do Racing, onde ele está indo muito bem, uma temporada muito boa. É o jogador que dos sonhos da gente para o ataque? Não é. Mas é uma contratação ruim, baseada no momento que ele vive, nos números que ele apresenta? Não é uma contratação ruim. Podemos dizer até que é uma boa contratação, né? Óbvio que a gente vai ter que ver o cara jogando e tudo mais, mas tá aí alguns dados, alguns números do Maravilha Martínez, para você que está em casa poder ter uma ideia de quem é o atacante argentino, campeão da Recopa Sul-Americana, em cima do Botafogo, marcou um gol, inclusive, na final. Quem é o Maravilha Martínez? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente aí, se vai rolar alguma contratação, se não vai. E a gente vai estar aqui para trazer para vocês todo esse balanço, tudo que rola aí em termos de Fluminense, tá bom? Saudações tricolores. Hoje tem Conexão Tricolor às 8 horas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!